Acho que assim, não só o jovem cirurgião, mas qualquer cirurgião, ele tem que estar sempre se atualizando, né? E aí o conhecimento, vamos dizer assim, a excelência, a gente nunca alcança, é como se fosse um horizonte. Você vai sempre buscando, né? E assim, o dia que você chegar e falar assim, ó, já tenho todo o conhecimento, acho isso improvável e não é legal. Então você sempre tem que ir buscando. Isso para o jovem é muito importante. Hoje que a gente pega um mundo muito dinâmico, de muita informação, rede social, tudo isso, fica até difícil você buscar e saber qual conhecimento você buscar. O conhecimento ele tem que estar andando do seu lado, tanto na sua performance de trabalho, na sua prática, mas se não tiver aquele conhecimento, aquela visão de horizonte, olha, é isso que eu sempre vou estar buscando, eu acho que realmente a gente tem que entender isso e ir sempre atrás do conhecimento. É importante a gente entender essa diferença, né? Às vezes o cirurgião, quando ele começa a carreira dele de estudo, ele fica muito preocupado com o que ele tem que fazer em relação a aprovações, né? Aprovação em títulos, aprovações em especialidades, aprovações em sociedades. É, Esse tipo de estudo é um pouco diferente daquele que a gente vê muito no dia a dia. Então, quando você vem para um congresso, a hora que você vai discutir, por exemplo, o tema de parede abdominal, você não discute só a parede abdominal, você discute problemas complexos da parede abdominal. Então, é a visão de vanguarda, é a visão daquilo que tem de novidade, aquilo que vai acontecer. Então, é sempre muito importante você estar atualizando, você estar com quem faz, estar trocando essa ideia, trabalho científico, a carga científica ela é muito importante para o nosso dia a dia. Então, assim, são várias frentes que você tem que se preocupar nessa preparação para estudo. E aí eu acho que o congresso, ele vem, vamos dizer assim, unir muitas vezes aquilo que a gente pega só da parte de teoria de um estudo mais caseiro, alguma coisa assim, né, um estudo com concursos, para aquela parte da prática. Então, acho que esse contato, se você chegar aqui e conseguir trocar com outro cirurgião que, poxa, fala com você sobre uma técnica que desenvolveu, que apresenta algum problema, alguma complicação que um dia você pode encontrar lá para frente, eu acho essencial. Quando a gente pensa em aprendizado, falo que sempre é uma via de mão dupla, né? Você não tem só uma pessoa que ensina e só uma pessoa que aprende. Ah, Quem tem a responsabilidade de passar o conhecimento é quem está passando. Mas a pessoa que está ouvindo, ao fazer perguntas, ela estimula você a analisar de uma outra forma, a talvez pensar de uma outra maneira. Então, quando você pensa, né, no raciocínio básico de um conceito de estudo, você tem uma tese e uma antitese. Então, é mais ou menos isso, e isso é diário. Então, quando você está ensinando alguém para fazer uma cirurgia, alguma coisa, vem pergunta, você fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. A partir, talvez, de uma pergunta, você, talvez, com mais conhecimento consolidado, consegue pegar um outro caminho e melhorar. Então, essa relação residente, médico com mais tempo de carreira, o próprio interno, né, que está na aspiração ainda pela cirurgia, né, aspirante ainda em cirurgia, eu acho muito importante. A gente tem que se renovar e, poxa, eu que dou muita aula, né? Às vezes a gente pega assim, alguns exemplos de sala de aula. Se eu cito hoje em dia um exemplo do próprio Ayrton Senna, que é um cara muito conhecido, às vezes para o público jovem da faculdade, ele não vai ser tão exemplo igual era na minha época. Então a gente tem que ir se adaptando e o jovem traz muito isso, né? Qual que vai ser a dinâmica que eu vou utilizar, como é que eu vou passar esse conteúdo. Acho que isso é muito importante, sempre estar balizando. Não ficar só aquela história do detentor do conhecimento, aquele tem que aprender. Quanto mais próximo a gente puder ser, quanto mais se preocupar com a saúde mental também ali desse momento do aprendizado. Eu acho que hoje em dia a gente tem vários exemplos de burnout, muita coisa. Então, assim, e é uma carreira muito importante, a carreira cirúrgica, né? Então, o aprendizado ele é muito difícil, ele é muito árduo, ele é muito trabalhoso. Então, se a gente não tiver esse contraponto, esse respeito mútuo, eu acho que a gente tende a não ir para um caminho muito legal.